E aí você faça a anotação para você estar por dentro aí do que está acontecendo. Bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Quero ler nessa oportunidade Apocalipse, capítulo 3. É o último livro da Bíblia, que significa a revelação. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, aqui nós estamos falando sobre as 7 cartas da igreja da Ásia, e essa 6ª carta, ela fala para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja que estava tendo perseguições. A igreja de Filadélfia era uma igreja que estava passando por um momento conturbado, porque eles passaram por um terremoto, o templo foi destruído, e aí vem uma palavra, uma carta do apóstolo João para essa igreja, dizendo que o faria de cada um deles como coluna do templo de Deus. Eu colocaria o seu nome na Nova Jerusalém. A palavra de ânimo para aqueles que estavam passando por um momento conturbado. E nós lemos o verso 10, que fala que, como recompensa por eles terem guardado a palavra de Deus com paciência, eles seriam guardados da hora da tentação que haveria de vir sobre todo o mundo. Isso aqui é interessante nós refletirmos, porque não é uma tentação em um lugar isolado. Não é uma tentação em uma região, em um continente, em um estado, em um bairro, ou só na cidade de Filadélfia. Mas a profecia diz que seriam guardados da hora da tentação que haveria de vir sobre todo o mundo. Era algo global, universal, que estaria por vir e que aquela igreja seria guardada. Quando nós estudamos um pouco essas 7 igrejas da Ásia Menor, que você depois pode ler, Apocalipse 2, Apocalipse 3, são 7 igrejas que a elas são dirigidas recomendações, a elas são dirigidas exortações, a elas são dirigidas promessas. Quando nós estudamos a história da igreja, nós dividimos ela em 7 períodos. Daí entendemos que 7 igrejas da Ásia Menor apontam para 7 fases da igreja histórica. E o texto que nós lemos, o Apocalipse 3, verso 10, fala do 6º período. E a gente fazendo uma comparação com a história da igreja, essa igreja do 6º período é a igreja do século 18, 19, uma igreja onde teve grande avivamento, uma igreja onde a porta da palavra foi escancarada, alcançaram regiões, campos missionários, uma igreja que se manteve fiel, uma igreja que se levantou pregadores comprometidos com a verdade bíblica. Então essa igreja, ela é símbolo de uma igreja que aguarda o arrebatamento. A 7ª carta, ou a 7ª igreja da Ásia Menor, você pode acompanhar depois em Apocalipse 3, fala da igreja de Laodiceia. E ela acaba sendo dirigida a ela uma crítica, porque Cristo, na carta que manda João endereçar a ela, diz que ela não era quente e não era fria, era uma igreja morna. E sendo morna, o Deus
daquela igreja estava com náuseas, ao ponto de querer vomitá-la. E a gente comparando ao período histórico da igreja, essa sétima Laodiceia, chamada de morna, indiferente, passa a ser comparado pela maioria dos teólogos como a igreja da atualidade. A igreja avivada do século XVIII é uma igreja que simboliza a igreja que aguarda o arrebatamento. Uma igreja do século XXI, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que se perdeu, ficou indiferente, não é quente, não é fria, mas morna. Alguns chegam a essa conclusão. Então, para essa igreja que aguarda o arrebatamento, é uma igreja invisível. Nós não temos um termômetro espiritual para medir a fé de ninguém. Eu não posso dizer que alguém é morno. Eu não posso dizer que alguém é tão quente espiritualmente, que ele está pronto para o arrebatamento. Na ótica de Deus, a sua visão, ele sabe qual é a igreja de Filadélfia. E ele sabe qual é a igreja de Laodiceia. Mas não queremos nos prender aqui a uma igreja que aguarda o arrebatamento, a uma igreja que ela se mantém firme nas verdades bíblicas, a uma igreja que ainda se debruça nas profecias. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: não desprezem as profecias. E essa igreja que aguarda o arrebatamento, há uma promessa para ela em Apocalipse 3:10: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Preste bem atenção, não é falado a essa igreja que era uma tentação para a cidade dela, como ela passou pelo terremoto e sobreviveu, mas era uma tentação que haveria de vir sobre todo o mundo. E eu quero ainda ler com você Mateus capítulo 24, versículo 21. Se você não tem acesso agora à Bíblia, se você puder anotar, tiver uma caneta, anote, tá? Para que depois você venha comparar com tudo que está acontecendo agora. Preste bem atenção, não saia desse vídeo, dessa live, compartilhe que ainda dá tempo, tem gente precisando ouvir isso, tá bom? Vamos entender esse cenário aí que estamos passando. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição. Olha, Apocalipse 3:10 fala da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Jesus falou em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Olha, desde quando o mundo foi criado, desde o seu princípio até agora, nem tampouco haverá. Então Jesus diz que vai ter uma grande aflição, que ela não vai ser em um lugar isolado. Em todo o mundo, ele disse, que não houve desde o princípio algo semelhante, e nem depois haverá. Então Jesus está falando de algo aqui específico, de uma grande aflição. A você que já carrega a Bíblia, frequenta a escola bíblica dominical, você já ouviu falar sobre o termo grande tribulação. Aqui Jesus usa a expressão grande aflição, que tem o mesmo sentido. Ele diz, vai ter grande tribulação em todo o mundo, como no princípio nunca houve e nem depois haverá. Então isso aqui é importante você continuar ligadinho aí nessa live, para você entender o momento que nós estamos atravessando. E compartilhe para que outras vidas também sejam alertadas concernente às profecias bíblicas. Então vai existir, de acordo com esses dois textos que nós lemos, uma grande aflição ou uma grande tentação em todo o território. É algo global, é algo universal, ok? Então a profecia bíblica já nos alerta concernente a esse tempo. E aí nós, refletindo sobre o que os noticiários nos trazem a todo instante,
nós chegamos lá em Daniel. Daniel é um dos livros do Antigo Testamento que trata também sobre os finais dos tempos. E Daniel, ele no capítulo 9, a partir do versículo 24, 25, 26 e 27, Daniel fala sobre uma profecia de 70 semanas que estavam determinadas sobre os judeus, sobre a nação de Israel. Você precisa prestar atenção, tá? Em cada trecho citado aqui de profecias bíblicas, para você entender o cenário que está sendo montado. 70 semanas na profecia bíblica se referem a 490 anos. Deixa eu lhe explicar. Cada semana na profecia bíblica simboliza 7 anos. Então Daniel diz que terão 7 semanas já determinadas. Eu vou ler apenas um trechinho aqui, anote, memorize, para você ficar por dentro e em alerta do que nós estamos vivendo. Daniel 9, 24 a 27. E eu vou pular aqui alguns trechos dos versos para não me prolongar tanto. Começa assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Então, estão determinadas 70 semanas. Ok? É uma profecia. O anjo traz essa resposta para Daniel. Ok? Depois, ele diz assim: quando que vai começar a contagem dessas 70 semanas? Ou seja, são 7 anos cada semana. Preste bem atenção. Quero ser aqui bem devagar para você não se perder. Uma semana equivale a 7 anos na profecia bíblica. São determinadas 70 semanas. E aí nós calculamos. Se cada semana são 7 anos, 70 vezes 7, 49. 490, ok? 490 anos estão determinados para Israel, ok? Estamos lendo aqui a profecia de Daniel 9, versículo 24 ao 27. Pastor, vamos lá. São 490 anos determinados. Quando começa, qual ano parou, onde nós estamos agora? Então vamos entender esse relógio escatológico, ok? A gente vai chegar em Apocalipse, a gente vai chegar no Novo Testamento. Aí continua assim, olha quando começa: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Então isso se cumpre em Neemias capítulo 2. Sai a ordem do rei para que o povo reconstruísse os muros, tá? E a cidade de Jerusalém fosse edificada. Então ali começa a contagem das 70 semanas, que equivalem a 490 anos. E aí continua assim: haverá 7 semanas, tá? Então ele diz aqui, 7 semanas. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então haverá 49 anos. O tempo da reconstrução dos muros levaram exatamente essas 2 semanas, 49 anos. Aí depois ele diz, e 62 semanas. E depois vai contar esses 49 anos, são 7 semanas, vai contar mais 62 semanas. Totalizando aí 69. Estou sendo bem devagar, porque são muitos números, tá? Para você entender. Então a profecia é, quando sair a ordem para construir o muro e edificar Jerusalém, 2 semanas, 49 anos. Depois, 62 semanas. Quantos anos são 62 semanas? 434 anos. Mais as 49 semanas das duas da construção do muro, reconstrução do muro. 483 anos. Pastor, estou entendendo. A profecia é 490 anos, totalizando 70 semanas. Isso. Então aqui está dizendo que se cumpriu 483, equivalente a 69 semanas. Quando é que terminou essas 69 semanas? Aí o texto diz: será cortado o Messias, mas não para seu fim, mas não para o seu fim. E será como uma inundação. Não, será cortado o Messias não para si mesmo. E o povo do príncipe, preste atenção nesse detalhe aqui, o príncipe, tá? Que há de vir,
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. É uma profecia de Daniel concernente ao Apocalipse, aos últimos dias. Você precisa prestar muita atenção, anote essas referências bíblicas para você se sintonizar nos últimos dias que a igreja está atravessando. Então, o tempo da contagem dessas 70 semanas foi quando saiu a ordem de Neemias 2, reconstrução dos muros e edificação de Jerusalém. Quando chegou na tirada da morte do Messias, passou-se 483 anos, equivalentes a 69 semanas. Então ali para o relógio de Deus. De acordo com a profecia de Daniel, o relógio escatológico pausou. Quantas semanas eram? 70. Quantas que foram até o Messias ser tirado? 69. Quantas semanas faltam? Uma semana. Na profecia bíblica, uma semana equivale a que tempo? 7 anos. Então está aqui esse tempo, essa última semana, esses 7 anos, equivale ao que nós lemos Apocalipse 3:10, o dia da tentação que há de vir sobre todo mundo, algo global, universal. Equivale a Mateus 24:21, tá? E terá grande aflição, disse Jesus, como nunca houve desde o princípio e nem jamais haverá. Então vai ter um tempo que nós conhecemos como a grande tribulação. A última semana da profecia de Daniel vai se cumprir a qualquer momento. 7 anos, dividida em duas partes. 3 anos e meio, uma falsa paz, nós vamos falar sobre isso. E os outros 3 anos e meio, quando haverá repentina destruição, massacre, perseguição. Então nós estamos aguardando a última semana da profecia de Daniel. O relógio de Deus está parado, tá? Faltam 7 anos. E aí nós olhando para todo esse cenário, Daniel, ele disse que haveria um príncipe, tá? Que vai se levantar. De acordo com Apocalipse capítulo 13, há uma besta que ela emerge do mar. O mar, na escatologia bíblica, ele refere à multidão. São pessoas. E é uma besta que vai ser elevada em meio à multidão. Um líder, tá? Político, um líder religioso, alguém, tá? Que vai trazer uma unificação global. Nós conhecemos aí, que temos acesso à mídia, é muito falado, tá? A nova ordem mundial. Para quê? O que precisa acontecer para que se cumpra essa nova ordem mundial? Primeiro, um único idioma. A gente vê aí o inglês predominando, tá? A força que tem. Precisa de uma única religião. Hoje em dia o ecumenismo, tá? Já está sendo propagado e aceito por muita gente. Terceiro, moeda única. Você sabia que no mês de fevereiro a China, o seu governo propôs ao banco que eles recolhessem as cédulas para que eles fizessem uma limpeza, tá? Para desintoxicar, tá? O vírus talvez estivesse na cédula, no dinheiro, e o dinheiro tinha que ficar de 7 a 14 dias restrito ao banco, e aqueles que eram comprovado um número grande desse vírus, eles seriam exterminados, seriam destruídos. E você sabia que existe um plano? Olha só, preste atenção, você é inteligente, e você vai refletir junto com o pastor aqui e com a pastora. Preste atenção. Olha o que esse vírus ocasionou com a população. Todos estão em quarentena. Todos estão detidos em suas próprias casas.
Nessa hora, a cédula não tem tanta serventia assim. Nessa hora, quem tem uma senha de banco cadastrada no seu celular é quem vai pedir o seu iFood, é quem vai fazer o pagamento das suas contas. Então a gente já percebe um cenário, tá, sendo montado para quê? Para que a moeda única entre em vigor. Foi já de anos o desejo da China. A Rússia também já demonstrou esse desejo de elaborar uma moeda única, tá bom? Mas para isso tem que desvalorizar o dólar, tá? Já teve um homem aí ricaço, ele falou na BBC, tá? Para quase 3 milhões de pessoas, que o intuito, tá, dos grandes chefes, os líderes mundiais, é desvalorizar, detonar o dólar. E eles querem trazer uma moeda única. Em 7 de junho de 2019, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele declarou, tá, um desejo, junto com a Argentina, de ter essa moeda única na América do Sul. E ele desejou, isso você pode pesquisar, que você vai achar essa entrevista, essa fala do presidente, tá? Ele desejou que o Mercosul fizesse um acordo com a União Europeia, tá? Para que fosse levado adiante esse projeto de moeda única. Quem é líder da União Europeia? O homem chamado Emmanuel Macron. Ele é o presidente da França, príncipe de Andorra, e olha que na profecia de Daniel, o príncipe do povo vai se levantar. Eu não estou aqui, tá, com a intenção de trazer especulações de A e B ser o anticristo, em nenhum momento. Eu estou aqui apenas meditando, refletindo e deixando, tá, referências bíblicas concernentes a esse cenário apocalíptico para você estudar, para você anotar, ok? Compartilha, gente, compartilha, que vai abençoar muitas vidas, tá, essa live. Então olha só, quem é príncipe da União Europeia? Emmanuel Macron. O que significa Emmanuel? De acordo com Mateus, Deus conosco. É o nome, tá, referido, título referido a Jesus. Ele é Emmanuel, é o Deus presente, é um Deus conosco. Olha o nome do príncipe da França, do presidente da França, príncipe de Andorra, Emmanuel. Macron. Macron é aquilo que é, né, é aquela visão ampla. Deus conosco, uma visão ampla. É um camarada já muito influente. Ele é jovem, tá? E tem muitos teólogos, estudantes da escatologia, tá, pesquisando a vida desse camarada, mas nada, nenhum momento, tá, quero trazer especulações aqui do que ele é, de quem ele é, tá bom? Vamos ser bem coerentes e equilibrados aqui. O meu intuito é dar um norte para você começar a estudar, tá, a escatologia bíblica, tendo como base aí os textos da palavra de Deus. Emmanuel Macron, ele tem o intuito, o desejo, tá, junto com a chefe do exército militar da França, de levantar um exército, tá, militar poderoso na União Europeia. E ele vai juntar 10 nações, 10 países. Pasme, ele tinha 10. Itália voltou atrás. Ele tem 9, tá? Ele quer formar essa União Europeia. Nas profecias de Daniel e do Apocalipse, vai se levantar 10 reis. Eu vou ler aqui para você. Daniel 7, 24 e 25. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Ok? E aí lá no finalzinho diz que esses 10 reis, eles vão operar por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Anota aí, você, dividido em 2 partes. 3 anos e meio. Então 10 reis, 10 nações vão se levantar. E tudo indica aí ser a União Europeia. Quem está encabeçando é Emmanuel Macron.
Itália tornou atrás. Nessa calamidade de coronavírus, gente, quem é que está sendo mais afetada, que já ultrapassou a China? É a Itália. A Itália está sendo mais afetada. E foi aqui, recuou. E tem uma fala, tá, dessa chefe aí do exército, tem uma fala dela, que ela diz que essa União Europeia é para eles interagirem em tempos de crise. Então a Itália, estando num tempo de crise, facilita muito para ela aceitar a convocação, tá, o chamado de Emmanuel Macron para compor essa União Europeia, esses 10 países aí, para levantar um grande exército. E a gente começa a entender que nessa profecia vai precisar ter esse grande líder, tá? Apocalipse 13 fala da besta que emerge do mar, que é o anticristo. Eu vou dar um texto aqui que ainda fala desse anticristo, tá bom? Eu quero que você preste atenção, eu vou ler esse texto, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 9, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou pegar as partes mais importantes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse anticristo, ele vai se levantar, de acordo com Apocalipse capítulo 6, que fala ali dos selos sendo abertos, o primeiro cavalo branco, que é o anticristo, querendo se parecer vitorioso, querendo se mostrar Deus, ele vai se assentar no trono de Deus querendo parecer Deus. Ele vai vir com grande poder, com grande prodígio, que diz ainda aqui em 2 Tessalonicenses: não vos lembrar que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém. Preste atenção nesse detalhe aqui. O que é que detém essa manifestação do anticristo hoje? Ele diz aqui, ó, vós sabeis o que o detém, ou seja, ele quer se revelar, ele quer se manifestar, mas alguém está detendo ele. Preste atenção, vou continuar. Eu estou lendo 2 Tessalonicenses 2, e aí continua assim: para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, olha, preste bastante atenção. Então será revelado o iníquo. Então aqui está falando do anticristo. É uma profecia de um grande líder, tá? Que vai se levantar. Um grande líder que vai fazer um acordo de paz, vai influenciar esse acordo de paz com Israel e a Palestina. Eu não sei quem viu o noticiário de 3 dias para cá, Israel e palestinos se juntando para combater esse vírus, esse coronavírus. Então a gente já vê um cenário aí, tá, apocalíptico, no acordo de paz, de uma aliança. Aí olha o que Paulo ainda diz quando houver essa aliança, quando disserem que estão agora em paz. Olha só, e nesse ano ainda de 2020, tá, o Trump, ele reuniu com o líder de Israel para tentar fazer esse acordo de paz com a Palestina. Só que os palestinos não aceitaram, acharam que era uma jogada política de Trump por conta do seu possível impeachment. Tá bom? Não aceitaram. Mas já está tendo muita tentativa concernente a esse acordo. E olha o que Paulo fala sobre essa questão do acordo de paz. Eu quero que você anote essas referências. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 4. Também não vou ler tudo. Ele diz assim, ó: pois quando disserem a paz e segurança, olha só, vai ter um acordo, vai ter uma aliança. Quando disserem a paz e segurança, Paulo diz assim: então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então Paulo diz, quando fizeram um acordo de paz dizendo a paz e segurança, então haverá repentina destruição, porque Israel vai negar a adoração à imagem da besta. O anticristo vai quebrar esse acordo de paz depois de 3 anos e meio. Então ele agora se manifesta e se revela, trazendo o que? Repentina destruição. Ok? Então nós falamos aí que vai precisar um só idioma, uma só
religião, né? Vai ter um líder religioso, vai trazer aquela sensação, aquela falsa paz, e vai ter uma moeda única, tá? Bolsonaro manifestou isso, tá? Na sua entrevista 7 de junho de 2019, e, tá? No mesmo mês de junho, no dia 18, tá bom? 18 de junho, você pode pesquisar aí, de 2019, tá? Foi dada a notícia pelo dono do Facebook, tá? O desejo de ele criar uma moeda virtual. E ele pretende fazer isso quando? No ano de 2020, tá? Essa propaganda foi ao ar nas redes sociais, na internet, no dia 18 de junho de 2019, com o desejo de criar uma moeda virtual, uma moeda digital. Aí nós paramos para pensar, olha o que a China fez com sua cédula, com seu dinheiro nos bancos, entregando ao banco para ser destruído, e outras que pôde ser recuperada para tirar aquele vírus. A China hoje, ela está controlando o vírus. Os países provavelmente tomaram medidas, tá, que a China vem tomando, e ela entregou o dinheiro ao banco, tá? E, então os países vão tomar as mesmas medidas para também controlar essa pandemia. E todos nós já estamos em quarentena dentro de casa. O que vai ser mais conveniente para nós? Dinheiro em cédula, onde pode estar contaminado? O que vai ser mais conveniente a nós? O uso da tecnologia. A internet está ao nosso alcance. Você agora está com o celular na mão usando a sua internet. E você tendo uma conta virtual, um dinheiro virtual, uma moeda única, tá? Você pode fazer transações internacionais, ok? O dólar deixando de ser a moeda de reserva mundial, essa moeda única, proposta pelo dono do Facebook, é o dono do Instagram, é o dono do WhatsApp, que já alcança, tá? Já tem um alcance mundial, esse desejo de instaurar agora esse projeto no ano de 2020 como a moeda única, a moeda virtual ou moeda digital. Gente, esse vírus colocou todo mundo dentro de casa. Vai ser propício, gente, de essa moeda mundial ser aprovada, e essa moeda única, digital, ser lançada. Está todo mundo dentro de casa e a gente precisa dar continuidade, mesmo em quarentena dentro de casa. E para isso, a moeda única, ela vai ser fundamental. Então essa união das nações, essa nova ordem mundial, a gente observa um cenário escatológico que está sendo montado. Então, nós estamos trazendo tudo isso aqui, tá? Para que você fique em alerta. Nós não estamos falando nada de nós mesmos. Estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando que a mídia vem nos passando todos os dias. E fazendo a comparação com a Bíblia, entendemos que o cenário escatológico já está sendo todo montado. Pastor, como fica aqueles que carregam a Bíblia? Nós somos tementes a Deus. Lembra o primeiro versículo que nós lemos nessa live? Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Algo global. A grande tribulação, a grande aflição de Mateus 24:21. A igreja, ela tem bases bíblicas suficientes para entender que não passará por esses 7 anos da grande tribulação. A última semana da profecia de Daniel não é para a igreja, é para Israel. Quando Daniel recebe essa profecia, a palavra está bem nítida: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus, é Israel. A igreja, nós estamos, tá, na dispensação da igreja, do gentil. O relógio escatológico de Israel parou quando o Messias foi tirado, 69 semanas. A última semana, 7 anos, é para completar a profecia para Israel, o povo de Daniel. Então a igreja, ela vai ser arrebatada antes de começar essa contagem da última semana,
que virá a grande tribulação. Por isso o texto inicial foi: eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E eu vou recitar aqui mais alguns textos que nos comprova isso, nos dá base, que a igreja será arrancada, arrebatada antes desses 7 anos. Tá bom? Eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abre aí para mim, filha, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente... É 1:10, né? 2:10, 1:10. 1:10. Preste atenção. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha aqui, gente. Jesus, que nos livra da ira futura. E Apocalipse 12 fala da ira do Cordeiro. A ira futura vai ser derramado as 7 taças da ira de Deus sobre a humanidade durante 7 anos. 1 Tessalonicenses 1:10, Cristo nos livra da ira futura. A igreja não passará pela grande tribulação. Isso aqui é um motivo para você dar glória a Deus. Amém? Isso aqui é um motivo para você exaltar o nome do Senhor. Vamos dar continuidade aqui. 1 Tessalonicenses 5:9. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Que a igreja vai ser arrebatada antes da contagem dos 7 anos, que será a grande tribulação. Eu, você, que carregamos e vivemos a Bíblia, não ficaremos aqui quando esse mundo entrar em colapso. Quando a grande tribulação começar, quando os 7 anos do relógio escatológico da profecia de Daniel começar a entrar em vigor, a igreja estará se encontrando com o Senhor nos ares. A igreja será arrancada da face da terra. É chamado rapto da igreja. No original diz harpazo, rápido, rapto. Arrancada com força, arrancada com violência. Eu e você seremos arrebatados. Nós não ficaremos aqui. Então, o cenário, ele já está sendo montado. Tá? Quem tem olhos, pode contemplar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós vamos fechar aqui essa live, tá bom? Estamos aqui já com vocês, meditando na palavra de Deus. Que coisa gostosa. Que coisa maravilhosa, Karen. Drica, é maravilhoso. Penha, Ana Beatriz, Débora, olha, isso é tremendo. A gente vê as profecias bíblicas se cumprindo. É o cenário sendo montado. E a qualquer hora, nós iremos nos despedir daqui. Vamos voltar para o nosso lar celestial. Passar a eternidade com o Senhor. E eu quero ler um texto aqui, para a gente finalizar. Olha o que diz. Coisa maravilhosa. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 24. Olha o que diz. Ele está no contexto de arrebatamento, tá? Paulo falando. Isso aqui é uma palavra para nós que estamos vivendo, tá? Esse princípio das dores. Qualquer hora nós seremos tirados daqui. Nós lemos aqui, tá, que tem alguém que está detendo a manifestação desse anticristo, esse príncipe desse século. Tem alguém que está detendo esse revelar do anticristo. E esse que está detendo, há uma forte probabilidade de ser a igreja com o Espírito Santo. Enquanto a igreja aqui estiver, o anticristo não se revela. O anticristo não se manifesta, mas já há projetos desse anticristo
da nova ordem mundial, uma única moeda, a moeda virtual, a digital, tá? Já há um cenário sendo montado por ele. A qualquer momento ele tem que se revelar, porque tem que se cumprir a profecia. E tem alguém detendo, é a igreja, somos nós que temos o Espírito Santo. Mas quando nós fomos tirados daqui, arrebatados, aquele que o detém, quando nós subirmos, então ele vai se manifestar. Tá? E a Bíblia diz em Apocalipse 12:12, ai do que habita na terra, ai do que habita na terra, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo, porque ele sabe que são 7 anos para ele tentar exterminar o restante da humanidade. Por isso diz, ele sabendo que lhe resta, que lhe falta pouco tempo. E você, igreja, fique em alerta, fica ligado com o Senhor, arrependa-te dos teus pecados, separe dias de jejum, de oração, de quebrantamento, se aproxime mais de Deus, porque a qualquer hora Ele vai nos chamar para nos encontrarmos com Ele. Então eu quero ler, num contexto de arrebatamento, Paulo, e a gente está terminando aqui, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:16-24, ele diz assim, regozijai-vos sempre. Isso aqui é uma recomendação, tá? Para nós que estamos em quarentena, dentro de casa, a primeira recomendação no contexto de escatologia de arrebatamento, regozijai-vos sempre, tá? Fiquem alegres, fiquem felizes, porque você sabe que a sua morada não é aqui, tá bom? Segunda recomendação, eu estou em Tessalonicenses 5:16-24, orai sem cessar. Nós estamos orando aí nos dias de culto, terça, jejuando quinta, jejuando domingo, tá? Às 18 horas, irmãos, todos os dias, vamos parar tudo às 18 horas, mostrar a nossa força, para orarmos, tá bom? Às 18 horas para a gente orar junto, clamar para Deus afastar essa mortandade, essa praga do meio dos nossos, do meio da humanidade, para que vidas se rendam a Ele, se convertam, para que tenham também parte nesse arrebatamento. Orai sem cessar. Tem mais recomendações aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, com E maiúsculo. Ou seja, o Espírito Santo está te convencendo aí você mudar de comportamento? O Espírito Santo tocou em você com essa live? Olha, não seja indiferente a Ele não. Se desarme-se, se entregue, volte para Jesus, se volte para Deus, não extinga o Espírito da tua vida não, deixa Ele trabalhar em você, meu irmão. São recomendações. Examinai tudo e retende o que é bom. Cuidado com as fake news, cuidado com os alarmes falsos, cuidado com o pavor que querem propagar, e o diabo está doido para que isso seja uma realidade na casa de muitos crentes, tá bom? Não desprezeis as profecias. Citamos aqui profecias de Daniel, de Apocalipse, de Mateus. São recomendações bíblicas. Não despreze as profecias, tá? Analise. Abstende-se-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fique com essa palavra, que você tenha sido abençoado com essa live, e compartilhe o máximo que você puder, para que vidas, famílias retornem para Cristo, para que pessoas fiquem em alerta como nós estamos, nas profecias se cumprindo, para que quando a trombeta soar, nós possamos dizer, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até o final dessa live.